Tá, pessoal, né? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre criptografia, né? Simétrica. Mais uma vez queria agradecer o Thiago, né? O Thiago trabalha no meu grupo de pesquisa, professor da Rural, e eu estou usando o material dele para essa disciplina. Tá? O objetivo da aula de hoje é a gente falar um pouquinho sobre cifra de bloco e apresentar o DES. E eu vou usar exatamente os mesmos atores que a gente tem no livro. Muito disso aqui a gente tirou realmente do livro do Kurosi, que é um material relativamente didático. Então, Alice e Bob, né? Concordam em um método de criptografia com uma chave compartilhada, uma shared key. A Alice vai usar a chave do método de criptografia para cifrar a mensagem, e está errado ali, né? E enviar para o Bob. O Bob usa o mesmo método e a mesma chave para decifrar a mensagem. Então a criptografia simétrica é essa criptografia clássica, onde eu tenho essa chave secreta. Ou seja, o feijão com arroz que todo mundo usa todos os dias. Tá? Aí aquela mesma figura que a gente tinha lá, ó, cifrei com o algoritmo, o criptoanalista vai pegar X e K, né, a mensagem, né, onde K é a chave, e vai tentar descobrir esse método de criptografia. Existem alguns algoritmos que são rápidos para cifragem e decifragem, e aí que entra o problema. Né? Qual é o problema hoje em dia? Se você está falando que hoje em dia você tem dispositivos de baixo custo de internet das coisas, né? Como é que esses caras, ou por exemplo, né, a galera que está aqui no WhatsApp e o Facebook diz para mim, eu vou garantir que todos vocês estão aqui no WhatsApp, suas mensagens vão todas criptografadas. Só que você está trabalhando em tempo real, eu vou lá, criptografo, mando, decriptografo, vou mostrar a mensagem. Bacana. O teu celular hoje em dia tem 4 cores, 8 cores. E se você tem um processador de 8K? Um processador de 8 bits com uma máquina com 4K de RAM. Como é que isso vai funcionar? Será que esse processo de criptografia ele não passa a ser custoso demais? Ou ele torna esse dispositivo não utilizável? A gente se acostumou a usar chaves muito grandes, né? Para tornar esse processo de criptoanálise por força bruta difícil de fazer. Mas e se esse processo, que hoje para a gente é tradicional e razoável, para máquinas maiores, ele começa a se tornar um problema quando você está falando em dispositivos embarcados de baixo poder de processamento? Para vocês terem noção do que eu estou falando, tem um vídeo no YouTube mostrando um conjunto de hackers que tomou o controle de um carro inteligente através de um dos dispositivos Bluetooth do carro. E aí começa o seguinte, né? Eu tenho um aluno de mestrado que o tema de trabalho dele é segurança em redes veiculares. E ele é especialista, né, em mudar a central de processamento do carro. Ele trabalha com isso, é um negócio bem interessante que ele faz, né? Ele sempre gostou de carro. Por incrível que pareça, hoje o carro dele é totalmente analógico por causa desses problemas. Ele não consegue encontrar a solução, então ele está fazendo mestrado para ver se o produto que ele vende fica mais seguro. Mas esses são problemas do dia a dia que a gente vai começar a ter e entender o seguinte: será que tudo que a gente fez até hoje é inútil? Ou se não é inútil, é reprodutível no cenário menor? Porque esse cenário de até hoje vem exatamente dos anos 80. Nos anos 80 a nossa preocupação com segurança era muito limitada. Mais por uma questão de recursos do que propriamente por uma questão de a gente não saber que segurança era um problema. Ou a gente executava o sistema operacional ou executava algoritmos de segurança. Qual a desvantagem desse algoritmo de chave secreta? Requer a transmissão segura da chave. Beleza, uma segunda informação para sacanear. O Alice precisa de uma chave separada para a pessoa com a qual você deseja se comunicar. Não permite implementar o que a gente chama de não repúdio. A gente vai explicar isso um pouco mais à frente. Aí, nesse caso, vão começar a entrar as cifras de bloco. E se eu pudesse agora pegar e transformar a própria informação que eu vou mandar numa chave? Cláudio, por que diabos eu faria um negócio desse? Porque se eu fizer isso, a própria informação que eu estou mandando, se ela é a própria chave, eu não estou dando subsídio para o meu atacante
poder e descobrir informação só usando o corpo, ou então um ataque estatístico, mais ou menos. Imagina o caso que um cara tem um dispositivo cujo código-fonte tem que ter uma assinatura. Cláudio, onde é que isso vai acontecer? Por exemplo, carro de polícia. Por exemplo, em ambulância do SUS. Né? Onde aquele software tem que ter uma assinatura do governo federal. Alguma garantia de que aquele software ali foi implementado não por terceiros, mas por um órgão competente. Vocês têm noção do tamanho desse problema? Eu presto um serviço para o IBGE justamente de teste de invasão e de design seguro. E o IBGE contratou uma empresa, né, que eles chamam de DMC, que é o dispositivo de coleta de mobile de coleta, né? Dispositivo móvel de coleta, né? E ele é um dispositivo Android castrado, né? Só qual é a treta desse dispositivo móvel castrado? A chave dele fica numa empresa na Suíça. E se a empresa fechar? E se a empresa vender para o NSA? Se a empresa vender a chave para a Interpol? O que impede de eu saber quais são os dados que o IBGE estiver coletando? Entende a dificuldade de você ter os dados, né, os dados de segurança de uma determinada aplicação? Né? Claro, gente, que o IBGE, como qualquer outra empresa pública, tem um contrato de SLA que tem que ser cumprido, caso descumprido, vai ter uma multa bizarra, blá, blá. Mas, assim, pensa no caso pior, o caso de uma guerra. O Brasil ficou de um lado, a Suíça ficou do outro. A Suíça, praticamente não, porque a Suíça nunca ficou do lado de ninguém. Mas, enfim, né, você contratou um outro problema. Dizem as más línguas, né, eu nunca soube disso, que durante a Guerra das Malvinas, os mísseis argentinos, eles derrubaram aviões ingleses, um deles. Só que esses mísseis eram franceses e os ingleses falaram para os franceses o seguinte: olha, ou é? E na verdade o software dos mísseis vinha com um log, né, que permitiu desativar os mísseis ou cagar o direcionamento dos mísseis. É claro que isso sim a gente pode encarar como história da carochinha. Mas como é que você garante a integridade desse software? Apesar de, nesse caso, nem tanto. Né? Porque, na verdade, se você não conhece isso, aí entra nos outros argumentos, né, em prol de você gerar o seu próprio sistema de informação. Tá? Mas, enfim. Né? Então, um desses métodos, a gente trabalha de tentar resolver esse não repúdio, essa troca de chaves, a cifra de bloco. O bloco de texto claro é transformado em um bloco de texto cifrado com base em uma chave qualquer. O bloco de texto é tratado como um todo e é usado para produzir um bloco cifrado do mesmo tamanho. Lembra que eu falei que existiam determinados tipos de cifras baseadas em strings ou em blocos? O bloco de cifra é um desses exemplos. Né? Eu não estou cifrando bit a bit, mas em conjuntos de bit. Né? São difíceis de ser analisados e muitas cifras de bloco atual possuem uma estrutura de Feistel. O que é essa estrutura de Feistel? Uma cifra de bloco textual com N-bit que vai utilizar diversas rodadas de processamento idênticas, ou seja, muito fácil de implementar. Né? Na verdade, são recursões de um mesmo procedimento algorítmico que gera, né, que elas têm que ser reprodutíveis numa ida, tanto numa ida quanto numa vida. E o que começa a ser difícil aqui? Eu saber quantas foram as iterações, porque para cada... É como se eu dissesse assim, vários múltiplos de 3. Se eu sei que o exemplo tem multiplica por 3 vezes. Se eu sei que 4 vezes 3, 12. Vezes 3, 36. Vezes 3, 108. Se eu sei que são múltiplos de 3 a operação, mas não quantas vezes a operação foi feita, eu não sei qual é o número original. Essa é a jogada. É muito simples de eu fazer esse processo de criptografia e decriptografia. Desde que uma determinada informação da operação seja escondida. Em cada rodada é feita uma substituição em metade dos dados que estão sendo processados. Depois é realizada uma permutação entre as metades. Ou seja, aquela boa e velha brincadeirinha do copo. Eu vou executar sobre um desses blocos e troco a ordem dos blocos. De forma que trocar é muito rápido de fazer e fazer esse processamento é muito simples. A chave original é expandida usando a própria cifra de forma que seja diferente de utilizar uma chave diferente seja utilizada em cada rodada. Mas como eu sei como essa chave foi formada,
como essa cifra foi formada, eu consigo voltar. Tá? E vai alternar substituições e permutações, ou seja, como eu estava falando antes, é exatamente o conjunto de operações mais simples que a gente pode fazer, né? Usa funções de confusão e difusão, né? Onde difusão, o texto é dissipado estatisticamente de forma que um dígito escolar afete muitos dígitos de texto cifrado, ou seja, é difícil eu mapear aquela relação 1 para 1 do que aconteceu. Tá? Eu não tenho, tipo assim, diferente da cifra de César, onde eu tinha uma ligação direta entre um bit, entre um trecho da mensagem e outro trecho equivalente, ou na mesma posição, aqui um mesmo trecho afeta outros trechos da mensagem, justamente porque eu troquei isso ao longo do tempo. E confusão. Busca tornar o relacionamento entre a estatística do texto cifrado e o valor das chaves de criptografia o mais complexo possível. Ou seja, aquela questão de eu começar a buscar dentro do texto, coisas relacionadas assim, isso aqui é um A, provavelmente, isso aqui é um B, isso não vai funcionar também aqui. Ou não deveria funcionar. Agora, por que na verdade tudo que eu estou falando aqui é balela? Por que isso aqui é muito bonito para você ter no livro do Kurose, mas na prática isso não funciona? A resposta está aqui. O que eu falei na aula passada que era o processo de criptoanálise? Criptoanálise serve para eu descobrir a chave? Eu estou preocupado com a chave na criptoanálise? Com a entrada e com a saída? Faça o seguinte. Vocês têm 5 minutos para pensar qual é o problema dessa cifra. O que isso aqui faz de errado? Procurem na internet. Vocês têm computadores, celulares, colegas inteligentes, mais até do que o professor. Discutam durante 5 minutos qual é o problema dessa rede de Feistel clássica, ou dessa cifra de Feistel. E se vocês se comportarem, eu vou mostrar um presente que eu permito que vocês vão rir bastante dele.
Lucia com orientador, entendeu? E aí a gente fecha esse balão. Beleza. Depois eu vou te contar uma história engraçada, mas deixa pra lá. Bom, pessoal, o que vocês descobriram de bom? Ou de ruim? Ou de pior ainda? Hã? Sim, sim. Fácil de quebrar. Sim, por que é fácil de quebrar? Porque ele vai, por N mandados, se ele vai subscrever a chave original, eu sei quais são as próximas chaves, se eu descobrir uma. Um processo recursivo. Então, se eu descobrir um pedaço daquela chave, um só, eu consigo quebrar os outros. Porque é a mesma operação. Eu sei as trocas. Eu consigo montar o resto estatisticamente. Ficar faltando. Eu chuto. Só que é um chute sobre um texto muito pequeno. Então, na verdade, como essas operações são muito simples, vocês vão ver alguns algoritmos, tipo o algoritmo de Michael, que é usado no APA2, que ele é desnecessariamente complicado. Mas ele é desnecessariamente complicado para que você não consiga descobrir quais são as ordens de grandeza dessas modificações. Tá? Então, né, o texto original vai ser dividido em lower e upper, né? Essas metais vão passar por N rodadas, entradas, e o resultado é sempre a entrada da rodada anterior, ou seja, um processo recursivo. Qual o problema desses processos recursivos? É que eles são facilmente mudáveis, né? Ou seja, se quanto menor a cifra, elas são vulneráveis à estatística, realmente no texto claro. Ou seja, não adianta ter um bloco de cifra com cifra pequena. Porque se eu tenho dois e eu troco, não tem muita variação, né? Não tem muito o que aconteceu. Né? Se eu tenho 4, a mesma coisa. Blocos grandes eliminam o problema, porém não é prático utilizar blocos grandes do ponto de vista de implementação e desempenho, porque esse algoritmo é recursivo. Ou seja, ele é ruim de implementar, é ruim quando é pequeno e é ruim de garantir a integridade. Aí entra o DS, que é ruim também. Que DS vem de Data Encryption Standard. Por que eu estou falando do DS? Eu estou dizendo que é uma porcaria desde o começo, né? Porque o DS vai levar a gente para o AES, que é o cara onde a gente quer chegar. O Data Encryption Standard é um exemplo mais difundido de cifrador simétrico, é desenvolvido pela IBM, e por incrível que pareça, né, pessoal, a IBM é uma empresa, ou foi uma empresa líder, nessa parte de criptografia durante uns 20 ou 30 anos aí. Tá? Hoje a IBM está mais ligada em serviço, né, mas já foi uma grande empresa, inclusive, de hardware. Né, até um tempo bem recente, né, todo mundo aqui já ouviu falar da linha ThinkPad. Né? Hoje é da Lenovo, né, mas a ThinkPad é a ThinkPad IBM. Né? Eram os computadores corporativos da IBM, conhecidos por sua durabilidade, blá 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 blá, e foi a primeira empresa a implementar criptografia nível de hardware em computador comercial. Tá? O DS vem realmente desse projeto, né, da implementação em hardware, divide a mensagem em blocos de 64 bits e cada bloco uma chave de 56 bits, ou seja, praticamente do mesmo tamanho da mensagem cifrada. Claudicizou 64, completo. É baseado numa sequência de substituição, seguida por permutação de texto plano, combinado com uma chave, isso é chamado de round, e o DS usa 16 rounds e tem a estrutura exata de uma cifra de Faster. O que isso pode adiantar pra gente? É uma bosta. O DS, assim, ele funciona muito bem para quando a gente tinha pouco poder de processamento. Aí eu vou fazer uma discussão com vocês que é a seguinte. Entendam que esses métodos que a gente está mostrando, dizendo, uma porcaria, quebra rápido, isso ou aquilo, tudo isso é muito legal. Eles quebram rápido, isso é uma porcaria, quando a gente tem bastante poder de processamento na computação pessoal. Coisa que hoje vocês têm. Os celulares de vocês têm muitos processadores, têm muitos cores, tem muita RAM, né? Inclusive eu estava vendo o seguinte, né, que por exemplo, estava com esse Galaxy S8, acho que tem 3 GB de RAM. Tem 8 núcleos de processamento. O Chromebook que eu comprei, eu comprei ele já faz uns 3 anos, mas ele é um modelo de 2012. Ele tem 2 GB de RAM e um Exynos Dual Core. Funciona muito bem, eu tenho um Debian instalado ali dentro, está tranquilo. Eu programo ali, eu escrevo um textinho ali, estou de boa com isso. Esse celular, né, para vocês terem noção de quanto isso é sério, o modelo de entrada, o iPhone 7, ele tem mais poder de processamento que o modelo de entrada do MacBook Air de 11, lançado no mesmo ano. Essa é a diferença desses processadores.
Ou seja, aquele, esqueci o nome do processador da Apple. Apple K10, uma parada dessa assim, tem mais poder de processamento que um Core 5 de entrada. Então isso é bizarro. Só quando eu falo de dispositivo de baixo custo, quando eu estou começando a falar de IoT e dispositivo embarcado, talvez essas coisas que, para quando tem muito poder de processamento, elas não funcionam, para esses dispositivos de baixo poder de processamento, talvez sejam suficientes. Claro, mas se eu for invadido por um cara que tem alto, se o meu invasor tem alto poder de processamento, aí você vai ter que jogar um amount. Como assim? Eu posso ter poder de processamento para quebrar um dispositivo. Não 100 mil. Não 200 mil. Isso é Big Data de verdade. Né? A gente está brincando hoje, eu brinco muito, né, que tudo é muito fácil de quebrar quando é um. Hoje, eu estava inclusive falando na turma anterior, na disciplina de internet das coisas, que hoje a gente está usando aquela faixa livre, né, 2.4 GHz, transmite dados para lá, transmite dados para cá, mas isso agora. Uma rede 802.15.4, Zigbee, que é um dos possíveis protocolos, só um deles, o endereço é de 64 bits, é 16 elevado vezes 10 a 6. 16 quinquilhões de dispositivos. É aproximadamente 1.000 dispositivos, 100 dispositivos para cada metro quadrado do que é interface do planeta Terra. Se todos eles falarem em 2.4 GHz, na verdade é como se eu estivesse jameando com frequências naturais. Não tenho o que fazer. E aí como é que eu trabalho isso? Mesmo que eu consiga resolver esse problema, está todo mundo trocando texto cifrado. Mesmo que a cifra seja uma cifra de César, imagina processar a decriptografia de cada um desses elementos da rede. E aí entram algumas técnicas de criptografia interessantes, que é o seguinte: esses dispositivos são uma inteligência coletiva e a informação como um todo, na verdade, é a soma desses diferentes dispositivos coletivos. É o que a gente chama de inteligência de enxame. E se todos eles são criptografados, imagina eu ter que decriptografar e ordenar cada um deles para eu poder chegar na informação que eu preciso. Isso é o que a gente chama de segurança por enxame. Aí mesmo tendo uma estrutura que para uma máquina só é ruim, aí não tem problema. Zigbee usa cifra de pasta? Hã? Zigbee usa cifra de pasta? Ele usa AES, que é bem melhor. Zigbee, assim, além disso, o Zigbee tradicionalmente usa AES. Se aqui vem o DNS, vem de Data Encryption Standard, a AES vem de Advanced Encryption Standard. Todo mundo tem poder de processamento, né? Como colocar um protocolo de segurança em uma máquina que um dispositivo que não tem memória, não é o suficiente? Eu vou dizer o seguinte, assim, quem aqui já programou com 8K de RAM? Quem aqui já programou num processador que não tem ponto flutuante? Lembra de cálculo numérico? Que vocês tinham que trabalhar com mantissa de expoente? Eu tive que refazer as operações de multiplicação, porque trabalhando com mantissa expoente num processador de 8K que não tinha para fazer estatística. Como é que você faz um desvio padrão sem ponto flutuante? Tem uns infernos ali que você passa a ser obrigado a trabalhar com processamento direto. Aí eu me lembro que quando eu fui aluno de ciência da computação, a única matéria que eu reprovei foi CompProg com Kilua. Porque assim, eu já programava, eu já era programador, fazia CompProg com Kilua. Tá gravando, mas tudo bem. Foda-se. Não estudar porra nenhuma. CompProg é muito fácil. Não estudei nada na primeira prova, tirei 7. Vai ser tranquilo. Nem que eu passe na final. Aí na segunda prova eu tirei 5. Eu falei, média 6. Tá tranquilo. Vou fazer a final. Eu tirei 2. 2,5, na verdade. Aí eu tirei 2,5, que o Lula olhou pra mim e falou assim, tipo, que merda. Não tem nem como te ajudar. Eu falei, não tinha mesmo. Mas hoje, assim, naquela época eu não dava muita importância pra achar, pô, assembly, moleza, mais do que moleza, é inútil. Hoje eu preciso. Hoje eu trabalho numa área que eu preciso de assembly. E aí eu costumava sacanear a minha orientadora, que ela fala assim, que programou muito em assembly. Eu falei, Lucy, que legal, que bacana, você programou muito em assembly. Aí a gente parou num problema que a gente vai trazer aqui Eu vou trazer um cara que é especialista em marca d'água de software, né? Em ofuscação de código. E aí ele estava fazendo ofuscação de código para esses dispositivos que usam uma arquitetura chamada AVR.
que é uma arquitetura dessas de 8 bits. Aí ele parou no problema que, na verdade, como é que ele faz a frustração? Ele insere instruções no assembler da parada. Se você não sabe assembler, você não vai saber onde vai inserir as instruções. Aí chegou essa minha orientadora, né, que já é coroa, e falou assim, gente, mas não é óbvio, você pega essa instrução aqui, muda aqui, papá, pum, papá, gol. Um negócio que pra mim era bruxaria. Aí eu falei, eu devia ter estudado com computador. O que eu fiz? Sentei, peguei o manual do 8086 e sentei meu rabo e estudei. Aí não tem mistério. Porque o que é interessante quando você lida com dispositivos de baixo custo é que a gente volta a ter os problemas que a galera teve na década de 80. E olha que louco, eles até resolveram. Se eles resolveram, por que eu não vou resolver? A gente já tem as respostas, é isso que eu quero seguir. Talvez coisas que hoje a gente considere, né, estão ultrapassadas, na verdade, tem que ter uma nova roupagem para esses problemas com esses dispositivos embarcados. E aí, como você trabalha isso com inteligência de enxame e com Big Data junto, essa nova roupagem passa a ser muito mais interessante. Que agora, sim, eu implementei uma cifra de Faster uma vez no dispositivo desse Assembler. É muito bom dizer que não serve para nada, né? Mas quando você vai implementar, dá um trabalho. Só que fazer isso com aquele roll e com o ROR do Assembly fica muito mais fácil. Mas a vida que sai. Então, qual é a visão geral do DES, né? Eu tenho uma chave de 56 bits que vai me permitir 16 interações comigo com o meu texto plano original de 64 bits. Então vai ser a troca de saídas durante as rodadas e a permutação inversa do início, ou seja, essas minhas saídas, né, vão ser o input das minhas próximas rodadas exatamente como era igual na cifra de faixa original. E eu vou tirar subchaves da chave original a cada rodada, ou seja, eu não estou trocando tudo, eu estou trocando fragmentos. Então, na verdade, eu vou pegar sempre esses 56 bits e analisar trechos de 56 bits. Por que eu vou analisar trechos de 56 bits em 16 rodadas? Porque, de propósito, eu estou deixando esses 8 bits para serem a minha chave de fixação. Ou seja, são os caras que eles não são permutados porque eles marcam onde eu vou trocar na próxima fase. Qual é o problema disso? Como eu marquei o que eu vou trocar na próxima fase, eu posso fazer o caminho inverso. Então, né, como eu permutei aqui dentro é uma cifra de Faster bem tradicional, só que aqui a permutação inicial e a final é que são um pouco distintas. Ou seja, implementar o DES, por exemplo, se vocês forem buscar hoje no Google implementação do DES em Perl, vocês vão ver várias. É bem tranquilo de fazer isso em Perl, e acho que em Python deve ser também justamente para você lidar com o texto. Mas você implementar isso em linguagem de baixo nível é um pouco mais de trabalho. Né? Fazer isso com um ponteiro, eu tentei fazer uma vez, ficou ruim, né? Não posso falar. Mas acaba que a gente tem que ter a noção do seguinte, né? Que esse DS ele nada mais é do que um bando de for com troca de substrings. Na rodada inicial, nesse trecho aqui, rodada 17, né? Ou seja, vamos chamar a rodada inicial de rodada 0 e a rodada final de rodada 17, né? O que eu estou trocando são as metades, ou seja, eu tenho esse começo e esse fim aqui, eu troquei. Pá! Aí faço todas as permutações da cifra de Feistel até a 16ª rodada. Na 17ª eu pego esse meio, esse início e retroco. Pergunta original. Esse meio e esse início equivalem ao meio e início original? Chutem uma resposta. Não. Quem acha que não? Quem mais acha que não? Quem acha que sim, que são equivalentes? Tem um mapeamento aí. Quem acha que talvez? O que vocês acham? Por que esse cara trocou esse negócio? Por que eu troco aqui no começo e no final? Por que eu não deixo fazer uma cifra de Feistel? O que eu estou ganhando aqui? Porque essa é a questão. O que eu estou ganhando? Por que eu não estou simplesmente deixando a cifra de Feistel e faço mais 2 rodadas de troca de chave interna? Porque eu estou trocando realmente 32, não aqueles 8 em 8. Que eu estava trocando antes com 16 bits. Por que não? Sempre vai ficar mais difícil. Por quê? Porque
que eu troco em blocos de 32 no começo e em blocos de 8 no meio? Na hora que voltar, né? Deixa eu fotografar, você... Não sei, tipo, mas eu acho Inventa uma resposta. Ricardo, pode inventar uma resposta. Eu acho que não são equivalentes. Não são equivalentes. Vou tentar despadronizar. Na verdade é o seguinte. A cada rodada ali, eu tô dizendo que um trecho eu troquei de rodada e só em outro trecho é que eu estou fazendo alguma operação. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu estou trocando não para eu poder, né? Se eu faço isso um número par de vezes, os caras que, no final, a origem inicial e o final original estão no mesmo lugar que eles estariam. Eu troco para voltar para a posição original. Então, eles têm uma correlação espacial, sim. Só que o que acontece é isso aqui. Eu estou fazendo um short em função da minha chave. Isso é para garantir que todos os elementos da minha chave sofreram alteração. Pelo menos de posição em algum momento. É para isso que eu faço isso com esses 32 bits. Tá? Então, na verdade, isso tudo é o seguinte. Né? Tem uma implementação bem porca da cifra de Faston, que é a seguinte. Ó. Parte menor, parte maior. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte. Vamos brincar aqui. Joguei para você. Não funcionou. Peguei para você. Aí você vira ele ao contrário. Tira, põe a tampa no... Agora você vai passar para ele. Você não vai fazer mais nada. Você vai passar para ele. Não, você não tem nada. Você não mexeu. Ele agora vai mexer, mas você vai fazer alguma outra coisa. Ele vai aqui para baixo e lá. Traga para ele. Agora você recebeu uma mexida. Você não mexe, entrega para ele. E eu vou chegar aqui no final. Você mexeu, ele não mexe, você mexe. Entrega para mim. Você entrega para mim. Aí, esse cara aqui veio dali. Está nessa coluna aqui. Esse cara aqui veio dali. Veio para cá. O que eu faço é o seguinte. Pá. Então, na verdade, no final, essas duas canetas eram vermelhas, chegou tipo, sei lá, 2 martelos azuis. Mas eu sei que tem uma correspondência física com aquela minha chave original. Aí isso é um problema. Por que o DR... Uhum. L e R. Depois ele foi passando por rodadas sucessivas. Mas só um cara foi passando por rodadas sucessivas. Fazendo short com L. Uhum. Mas no caso, quando ele troca no final L, F, com RF, ele só dificulta na hora de voltar, né? Tipo, sei lá, eu consigo escrever matematicamente o R, enfim, eu não entendi direito. Tipo, o que ele trocou no final? Ele trocou só para poder fazer esse mapeamento e eu não precisar processar na hora de fazer a decifragem. Eu saber qual é o começo e qual é o fim. Porque lembra que eu fiz com 56 bits a chave? Então eu não estou usando o bloco incompleto. Aqui. Tá? Essa aqui é um mapa de substituições. Tá? Essas substituições do DES são baseadas em 8 caixas pré-definidas. Ou seja, eu não estou substituindo aleatoriamente. Não é uma função aleatória. DES é tão pouco que, na verdade, algumas implementações de DES, na verdade, tem 8 matrizes exatamente assim dentro da memória para você usar. Qual é o problema de você ter uma matriz dessa? Né? É tipo, lembra qual era o problema de você ter aquele cartãozinho de token do banco para você sacar ou para você, né, fazer alguma coisa? Se alguém levasse o seu cartãozinho, eu conseguia, né, descobrir a tua senha em um determinado momento. Concordam comigo? É o mesmo problema aqui. Imagina então agora, Ricardo. Estou fazendo aquelas substituições. Elas são difíceis de ver. Porque vocês têm que entender o seguinte. Há 30 anos atrás isso é difícil de fazer. Hoje vocês, pegam assim, meu programa pode ter 1 mega. Gente, 1 mega é muita coisa. Se vocês forem ver um HD que tem aqui gigante, um HD do tamanho dessa mesa, é um HD de 10 mega. 1 mega é muita coisa. Então essa galera, para implementar isso aqui, é muito relé. É muito circuito.
Na década de 80 isso já começa a ficar melhor. Agora, botar isso aqui tudo numa memória, eu tenho que gerar isso aqui de uma forma automática. Então, essa substituição, essa função de substituição, dada por uma chave pré-definida, é um negócio complicado. Então, o que os caras se valiam? De forma parecida com o que o pessoal do RSA se vale hoje, o que o pessoal se vale hoje do RSA? Fatorar é difícil. O que o pessoal do DS se balizava há 30 anos atrás? Poxa, ficar buscando é difícil. Substituir numa tabela, buscar na tabela qual elemento, dá trabalho. Então, se eu faço isso para um número grande, se o cara vai tentar por força bruta descobrir essa tabela, qual das 8 eu fiz, pô, ele vai ter muito tempo. E eu troco, agora, Ricardo, para facilitar a decriptografia. Facilitar? É. Dificultar? Dificultar você que não sabe qual foi a substituição que eu fiz. Mas a decriptografia ser mais rápida. Porque simplesmente eu estou voltando a chave. Só que essa mesma coisa que me facilita processar descobrir a mensagem original, facilita o atacante a descobrir qual foi o método de criptografia. E se ele tem um método, se ele entende isso, entende como foi feita aquela tabela, explica por que o DS é tão fácil de quebrar. Agora, se o DS é tão fácil de quebrar, agora alguém me explica o seguinte, eu entendo isso na década de 70. Por que o WEP usava DS? WEP. O primeiro padrão de sem fio de... Primeiro porque as placas de tecnologia sem fio, né, as placas 802.11, não foram feitas para uso corporativo. Elas foram feitas para uma situação de emergência. 2. Elas tinham que ser feitas para serem baratas. Para ser feito barato, isso tinha que ser implementado em hardware. Não dava para implementar certas coisas em hardware. 3. Bem ou mal, isso funcionava. Eles não imaginavam que as pessoas iam ficar ouvindo... Naquela época não tinha poder de processamento. Em 99 a gente já tinha bastante. Já tinha. 99 a gente já tinha. 99 já tinha o primeiro processador de 1 GHz. Uau! Mas assim, comparado ao que a gente tem hoje, é bacana. É interessante que eu estou com um aluno lá no meu laboratório que está usando nesse momento um Pentium 3 700 MHz com 256 de RAM. Esse é laptop mesmo, é um notebook velho que parece, sei lá, um sanduíche, gigante, né? Então ele está rodando Debian 9 em modo texto, porque está usando JIT LaTeX, está editando, né, LaTeX com Vim, porque ele pode. Beleza, tudo bem. Aí ele resolveu que ia ter uma interface gráfica, instalou o Fluxbox, e com 256 de RAM, tá ok, tá sobrevivendo ou qualquer coisa parecida com isso. Saber que hoje qualquer celular vagabundo tem muito mais processamento do que ele tem hoje, né? E que ele já poderia rodar a WPA2, inclusive ele, por exemplo, ele não tem poder de processamento para rodar o Network Conf do Debian atual. Ele tem que fazer isso na mão, porque quando ele liga, ele tenta fazer a conexão via interface gráfica, o computador dele meio que trava, porque subir a interface gráfica do negócio dá uma travada bizarra. É DDR1, né? Então, enfim, deixa pra lá. Por que ele tá sofrendo assim? Basicamente porque é muito legal, não preciso de mais do que isso, blá blá blá, blá blá blá. Tá? Como meu pai diria quando eu era mais novo, toda dor pra corno é pouca. Tá? O que é legal do DS? Qualquer mudança de um bit vai gerar mudanças ao longo do corpo todo da mensagem, porque eu estou trocando o tempo todo. E como eu estou deslocando sempre 8 bits em função da minha chave, esse bit provoca, na verdade, em função de todos os 64 bits, modificações. Qual é o problema disso? Né? Como é recursivo, eu consigo também, por causa dessa influência, mapear qual bit gerou o quê. Né? Lembra quem aqui já jogou Sudoku? O DS é um Sudoku maroto. É só isso. Você descobrir qual bit fez o quê, quando. Problemas encontrados. A chave tem um tamanho reduzido de 2 elevado a 56, né? Ou seja, 7,2 vezes 10 elevado a 16, que é bastante coisa, né?
Processamento em microsegundos pode quebrar a chave em 10 horas aplicando força bruta. Porém, o DS é resistente a outros tipos de criptonase, entre aspas. Tem alguns papers que mostram que ataques estatísticos, ou seja, se eu tenho um conjunto de chaves, eu consigo identificar padrões para formar aquela tabela. Tendo a tabela e tendo o método, é fácil de descobrir qual a chave original. Dúvidas sobre as caixas. Será que as caixas pré-definidas não foram projetadas para permitir uma criptonase por quem desenvolveu tais caixas? Isso aqui é mais teoria da conspiração, né? Será que essa caixa não existe de propósito? Não, é claro que essa caixa existe de propósito. É óbvio, mas é muito mais provável que ela tenha sido feita para facilitar o processo de criptoanálise, né? Nem tudo no mundo é a NSA querendo resolver os nossos problemas. Aí surge o 3DS, né? É baseado no DS, que era vulnerável à força bruta, então ele foi implementado para ser projetado em hardware e não em software. Mas se a gente for pegar dos anos 70, tudo nos anos 70 foi projetado para ser implantado em hardware e não em software. Quando o software passa a ser o dono da jogada, algumas coisas que funcionavam em hardware não são tão legais. Aí o 3DS, o que ele faz? Eu vou replicar o DS 3 vezes, porque vai ficar muito melhor. E não preciso dizer para vocês que conforme o poder de processamento evolui, esta porcaria continua uma porcaria. Ele foi o primeiro foi utilizado o DS duplo. 2 estágios de criptografia e 2 chaves, ou seja, eu apliquei 2 vezes. Eu só criptografei a mesma coisa 2 vezes. E a decriptografia existe a aplicação inversa das chaves. O 3DS resolveu fazer isso 3 vezes. E por incrível que pareça, o PGP usa isso até hoje. Ó. A força bruta ficou uma tarefa difícil para os anos 90. Hoje em dia o 3DS também não é nada demais. E aí começam a surgir, baseado no 3DS, alguns outros algoritmos, tipo Lucifer, Madrigal, NeoDes, Fiel, que todos eles são um cocô. Tá? Todos eles são horríveis e não resolvem o problema, porque tudo que eles fazem é tentar, eu vou iterar mais vezes com chaves. Não, eu vou criptografar a chave para criptografar o modelo. E aí surge o IDEA, que é o International Data Encryption Algorithm, que durou só os anos 90. Os anos 90 foram anos terríveis, né? Então o IDEA está para criptografia, o que Britney Spears está para música, né? Não funciona. Né? Ele utiliza blocos de 64 bits e chaves de 128, porque uma ideia, isso é um trend de pesquisa, é que se eu tivesse uma chave muito grande de criptografia, eu protegeria porque eu ia embaralhar a mensagem original na chave. Uma ideia de confusão. Na prática isso não funciona, porque na verdade o que se gosta de confusão é que tanto a chave quanto a mensagem são informações úteis. Então simplesmente botar uma chave maior só aumenta o ataque de força bruta que eu quero. Só vai aumentar o volume de informação que eu tenho que descobrir. Mas na verdade não gera mais proteção. Da mesma forma que o DS ele vai utilizar difusão e confusão, o texto, claro, vai ser dividido em blocos de 64 bits, é claro, sempre múltiplos, né, de 8, divididos em 4 subblocos de 16, com um total de 8 rodadas. As operações podem ser implementadas em software ou em hardware, e as operações são realizadas nesses blocos de 16 bits. Ou seja, separei em 4 blocos, eu vou como se fosse aplicar algumas instâncias separadas no algoritmo. E essa questão de ser implementadas em software ou em hardware, então é o seguinte, isso tudo é balela. Porque tudo quando surge e tem necessidade de poder computacional muito alto, é primeiro implementado em hardware. Todo mundo aqui vê vídeo em H264, vocês veem MP4, concordam? MP4, Wave, tudo isso é H264. Em 2007, quando surgiram os primeiros decodificadores H264, os que eram bons eram implementados em hardware, porque isso era caro. Mas é só isso. Depois, hoje em dia, você baixa o VLC e já vem com essa porcaria. Porque o processador aumentou muito. Porque todo mundo tem uma GPU. Qualquer computador vagabundo tem uma GPU na sua placa-mãe. Você não é mais assim. Quando eu comecei a jogar, a gente comprava umas placas de vídeo
e colocar, tipo, VESA, tipo, para rodar Quake. Depois uma PCIzinha. E hoje em dia vem aquele trambolho, que tem o tamanho do meu braço, né? Que gasta mais energia que o resto do computador todo. Mas mesmo qualquer notebook hoje já tem uma GPU. E isso faz com que, né, tipo, não precise mais implantar esses negócios de hardware. Você vai ter outras operações muito dedicadas. Por exemplo, a própria Apple deu uma declaração uns anos atrás dizendo que a GPU deles era subutilizada. Então, eles geraram uma tecnologia nível de hardware que permite, quando precisa de mais poder de processamento, utilizar a GPU como terceiro processador. Aí o macOS se vale disso, então a interação entre a máquina e o dispositivo da Apple ficaria melhor. Aí eles falaram que é por isso que eles não vendem o macOS. Também uma balela safada, mas eu não vou entrar nesse mérito também. Cada bloco submetido a operações de Shor, né? Somados e multiplicados entre si com 6 blocos de 16 bits. Ou seja, na verdade, o que eu fazia antes com 2 blocos aqui no DS, agora eu estou fazendo com 4 blocos. Então é aquela brincadeira do copo e da bolinha, só que eu estou fazendo isso com 4 copos ao invés de 2. E aí entra o seguinte, a confusão vem do seguinte, se antes eu sabia que estou trocando essa posição o tempo todo, agora quando eu estou trocando com 4, essa ordem fica mais complexa de eu mexer. E como eu estou trabalhando com mais chaves aqui, ou a chave é maior, fica difícil eu saber de qual trecho da chave eu tirei. Quando o trecho é só um trecho de 8 bits para eu descobrir, beleza, tranquilo. Mas agora quando esse trecho tem o tamanho da própria chave, então eu estou fazendo confusão em função do tamanho da chave, em função da posição do meu bloco. Então, na verdade, isso aqui nada mais é do que um DS com bomba, né? Que é a mesma operação de eu trocar essas posições de bits. Funciona? É óbvio que não. Porque o problema fundamental não foi resolvido. O problema fundamental aqui é que a operação é muito idiota. Ela é muito simples de replicar. E se ela é muito simples de replicar, uma vez que eu sei qualquer coisa sobre aquela chave, aí eu imagino o seguinte, né? Eu já contei para vocês o caso do meu colega que botou assim, o usuário Paulo sem a Paulo, né? Cara, isso, assim, e se vocês forem hoje, não estou falando aqui, isso é porque ele era estagiário, mas se você for na Embratel, na Oi, na TIM, na Claro, onde o pessoal devia ter uma política de senha maroto, vocês vão encontrar umas coisas dessas. Aí tem criptografia que dê jeito? Não, o cara vai estudar alguma coisa sobre você, cara. Ou então, por exemplo, né, o cara, eu não ponho a minha data de aniversário, eu ponho a da minha esposa. Nossa, que maroto. E vocês se surpreenderiam, né, tipo... Ou então outra coisa que, por exemplo, aqui no AFJ, uma coisa que todo de senha, né, quando você... Fizeram uma pesquisa há uns anos atrás, sabendo assim, buscando, né, senhas que o pessoal usava no e-mail institucional. Vocês podem ver que assim, tinha muita senha com palavrão. Uma senha eu lembro até hoje, é tua mãe de 4. Então assim, dependendo do perfil, se você tem esse perfil sociológico, e lembrando que na primeira aula eu falei que 90% dos ataques são internos das organizações, e se eu tracei esse problema, o que eu vou fazer? Eu posso botar assim, eu não vou verificar a sua senha de aniversário, eu vou ficar a senha transparente. Vou botar um palavrão, provavelmente pode ter. Né? Aí se eu descobrir um trecho, e eu sei essa operação aqui, e eu sei que isso afeta a palavra como um todo, começa a facilitar o método. Então o problema não está no tamanho ou na quantidade de operações que eu faço. É óbvio, quanto mais operações, pior fica de eu descobrir a mensagem original. Mas não resolve. Então, o que eu quero que vocês entendam? Eu não quero que vocês sejam especialistas em DS. Vamos programar o DS aqui. Claro que não, a gente não está nos anos 80, eu não quero isso de vocês. Eu quero que vocês entendam por que isso funciona mal. Ou por que isso funciona mal para um computador desse aqui. Qual é o processador do teu computador? É um i5. É um i5, né? Que é um processador ok para hoje. Né? 4 núcleos, 2 virtuais, 2 reais, né? Beleza, processa muita coisa. O da APA2 não pode usar um DS ou um IDEA porque, tipo assim, o número de operações que essa máquina faz vai ser isso. Agora, se eu faço 1 milhão desses por segundo, aí sim, aí é um problema. E é aí que sim que vocês vão lidar com problemas de Big Data. Então entendam o problema de fazer isso individualmente, mas entendam que o cenário que vocês vão lidar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos,
não é fazer um desses, mas fazer 1 milhão desses ao mesmo tempo. E aí, quando você faz 1 milhão desses ao mesmo tempo, pode ser que o seu problema seja reverso. Você faz uma criptografia muito bem feita, ou que tem operações muito complicadas, você não vai conseguir criptografar todo mundo. Aí você tem um problema reverso. E esse aqui é um exemplo, né, da chave de eventos do IDEA, né? Multiplicação desse trecho B1 pelo subbloco de chave K1, né? E aí é só uma sequência de operações. O desenho parece mais complicado do que é, porque se na verdade você botar isso aqui na forma de algoritmo, são 4 ou 5 operações com alguns for no meio desse caminho. Mas essencialmente isso, um monte de operações muito bem conhecidas. Eu não vou ficar, né? Ou seja, né, na verdade, esses termos, esse B1 vai gerar G1, não diretamente, né, mas com algum conjunto de operações. Mas você vê aqui, se você eliminar B1 e B4, G2 e G3 são exatamente a porcaria da cifra de Feistel. G1 e G4 é só uma soma de B1 com B3 e B2 com B4. Ou seja, aumentei o número de operações, mas eu não mudei a essência. E aí vai chegar o AES. Tá? O AES, ele até hoje é o padrão de criptografia que a gente usa. Tá? Por quê? Porque ele vai enxergar esse problema, é o padrão do NIST, né? Que realizou um concurso que iniciou em 97 e foi finalizado em 2000, e que seguisse um conjunto de especificações feitas pelo NIST, né? E é uma cifra de bloco cujo objetivo é substituir o DES. Por quê? Porque por mais que ele fosse uma porcaria, a gente não encontrou nada melhor em 30 anos. Na verdade, encontrou vários, mas um deles era factível em tempo real, ou era... Tem um segundo problema que vocês têm que entender, que é o problema do processamento. Qual assim o problema do processamento? Se eu faço uma parada que é tão desconexa da realidade que é impossível de alguém implementar, isso é uma droga. Vocês viram o IDEA, viram o DS. Ele é muito fácil de implementar. Eles são muito tranquilos. O AES também tem que ser. Essas outras propostas de melhores DS que surgiram eram desnecessariamente complicadas. Ele utiliza uma cifra de blocos 128 bits, só que aí entra o seguinte, a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte, o tamanho da minha chave vai ser variável, sendo de 128 a 256. Então eu vou fazer, em rodadas distintas, substituição, permutação, operações aritméticas e operações com XOR, de forma que retornar para a operação inicial não seja tão fácil. Então, ao invés de eu simplesmente sair trocando as coisas de lugar, porque o XOR nada mais é isso do que trocar coisas de lugar, agora eu começo a dizer o seguinte, não, eu vou modificar trechos daquele meu código, trechos daquela minha operação. O AES, na verdade, é o algoritmo de Ring-Jandel, que vem de dois belgas, Vincent Rijman e Johan Dayman. O New York Times publicou em outubro de 2000, né? Estima a mesma computação quântica em realidade, Ring-Jandel irá permanecer seguro pelos próximos 30 anos. Não, mas beleza, foi uma ótima tentativa. Né? Ele funciona bem no que a gente quer até hoje. Os computadores daquela época, do começo dos anos 2000, levariam 149 milhões de anos para quebrá-lo com força bruta. Descobriram-se falhas no algoritmo. Mas o algoritmo é bom o suficiente para o que ele se propõe. Tanto que é o padrão até hoje. O WTA2 usa AES. E não é nem o AES de 256, é de 128. O 802.15.4, o ZigBee, usa AES. O Bluetooth, dependendo do que faz, do que for, não usa nada. Mas o Bluetooth é uma droga. Tá? Então, qual era o primeiro critério avaliado pelo AES? O esforço necessário para criptoanalisar o algoritmo e o custo deveria ser utilizado em uma grande gama de aplicações, flexível para ser implementado em diferentes hardwares, podendo ser implementado em software e simples para ser analisado quanto à sua segurança. Ou seja, ele tinha que ser simples de ser implementado,
simples de ser entendido e difícil de ser quebrado. Ou seja, o problema era esse. Né? E o que a gente entende como simples? O que são operações simples em computação? Somas de ons lógicas. Isso quer dizer ser simples. Qual é o problema disso? O que é simples de ser feito, em geral, muito simples de ser decifrado. Tinha que ser resistente a ataques de criptoanálise, tinha que poder ser implementado em software, em ambientes que eu tivesse pouca memória RAM ou com pouca memória ROM. E é por isso, Ricardo, que ele pode ser usado no 802.15.4, porque a implementação dele é simples de fazer, mas o resultado dele é expressivo. E a implementação em hardware, né, simplesmente para otimizar em relação à velocidade e tamanho. Agora, quem já teve o prazer / desprazer de implementar algo em hardware, já fez um laboratório de sistemas digitais, uma coisa dessa assim, sabe que nada é fácil de implementar em hardware. Uma vez eu ouvi isso do próprio Lula, e é uma frase que eu tenho marcado, que assim ficou na minha cabeça durante muito tempo: qualquer coisa pode ser implementada em hardware, só vai ser muito mais difícil. E você vai gastar muito mais tempo. É por isso que a gente usa linguagem de alto nível. Né? Eu poderia fazer um computador dedicado para o Netflix, com todas aquelas operações sendo implantadas em hardware. Boa sorte. Seja feliz. Agora, qual é o problema desse tipo de coisa? Né? Em hardware as coisas são mais rápidas. Não tem camadas de tradução. Alguns dos outros critérios que o Nietzsche tinha colocado era o ataque de implementação tinha que ser resistente. Essa classe de ataque usa o consumo de energia para verificar a chave, ou seja, no momento que eu transmito a chave, eu tento verificar o padrão do consumo, pequenas variações, esses ataques para identificar o que está sendo transmitido. Isso é um preciosismo bizarro, mas isso mostra que já nessa época o Nietzsche não estava preocupado só com segurança da web. Ele estava usando isso aqui para segurança de rede elétrica. Quando eu transmito informação através da rede elétrica. Criptografia versus decriptografia, esse algoritmo ocupa um espaço, né? Quando eu tenho um algoritmo para criptografar e um para decriptografar, eu tenho o dobro de espaço consumido. Como eu quero isso para um ambiente restrito, o cara que criptografa tem que ser o mesmo cara que decriptografa. Isso não é trivial de fazer. E a agilidade da chave. Se eu trocar essa chave, né, eu tenho que fazer isso o máximo possível com o mínimo de recursos. Aí eu vou aceitar tamanhos diferentes de chaves e facilitar o número de rodadas para tratar esses ataques já serem descobertos. Ou seja, eu tenho que me adaptar. E o potencial para paralelismo, ou seja, já se pensava em usar multicore. Lembrando que nessa época, anos 2000, a gente estava começando a falar em hyperthreading, né, do saudoso Pentium 4. Né? Já tinha se lançado o Pentium 4, o hyperthreading era caro, mas existia, já começava a se falar em clusters de vários processadores. Né? A gente já dizia, não, né, saiu do mainframe, mas o mainframe não saiu da computação. Tá? E o que eu vou deixar aqui para vocês é o seguinte, né? Eu vou deixar isso para a próxima aula, em Jadel.